Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje traremos aí a lição 12, o discipulado no meio empresarial e de negócios. Tá? Esse tema está para lá de abençoado. A gente vai falar um pouquinho sobre esse ponto, essa questão de como trabalhar, é claro, como trazer o evangelho para o ambiente de trabalho. Tá? Então, para começar, vamos estar falando um pouquinho que o nosso texto bíblico básico está a princípio na Epístola de Paulo, a segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 7 ao 13. Temos também aí nosso textuário que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 41, e diz: Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Tá? Então a gente já começa a entender a partir desse versículo, gente, essa questão. Já visto o fato de que André e Simão, irmãos biológicos, também eram sócios numa questão ligada à pesca, né? Trabalhavam juntos ali pescando, né? Como há quem diga aí, baseado na tradição, que eles possuíam uma espécie de cooperativa de pesca e eram sócios, assim como também eram sócios de Tiago e João. Então esses quatro irmãos aí, a saber, né, pelo menos Tiago, irmão de João, e André, irmão de Pedro, eram sócios. E aí a gente já vê André trazendo ali, se utilizando desse contato que ele possuía com seu irmão também no trabalho. Então ele vai até seu irmão Pedro e dá a notícia a ele maravilhosa que havia encontrado o Messias, a saber, Cristo. Né? Então a gente já começa a entender um pouco desse ponto para se aplicar aí diante da lição. Vamos continuar aqui. Nosso comentário vai dizer, né, palavra introdutória. A lição de hoje tem a finalidade de demonstrar como o cristão deve portar-se no mundo empresarial e de negócios. Seu exemplo de vida e sua mensagem podem ser o diferencial para que pessoas se convertam ao Evangelho, sejam batizadas e consolidadas como parte do corpo de Cristo. Então, o ponto aqui, você já entendeu aí, já no início dessa lição, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de evangelizar, né, de pregar, de anunciar o reino, o Evangelho de Cristo Jesus, lá no ambiente de trabalho, né, como fazer para não misturar as coisas, como fazer para que a gente consiga lograr êxito aí, evangelizar e anunciar o ano aceitável do Senhor no ambiente de trabalho, sem com que isso venha causar nenhum tipo de infortúnio, né? Com que isso não venha causar nenhum tipo de problema, dano até mesmo, tanto para aquele que está ali visando trabalhar, como para aquele também que está empregando alguém. Então o ponto aqui é esse, tá, gente? O assunto é esse. A gente vai tentar, dentro desse vídeo, abordar um pouco aí, baseado, é claro, naquilo que nos é apresentado pela lição, como fazer. Então vamos começar aí, primeiro tópico, já entendendo um pouco sobre esse tema. Temos aqui o primeiro tópico que vai dizer aí, o discipulador no meio corporativo. Vamos lá. E para começar, gente, né, a gente sabe que a gente trabalha também aqui com professores, né, professores de EBD, que se fazem valer desse material até para um auxílio aí, né? Glória a Deus por isso, Deus abençoe a todos vocês, professores, aí né, a paz do Senhor, um grande abraço a todos. O ponto aqui, né, que eu acredito, é um pensamento meu, e já no início dessa lição eu acredito que você, professor, poderia tirar esse tempinho para já fazer uma espécie de identificação desse dito trabalhador, né, desse discipulador. Né? Porque a gente sabe que numa empresa existe a chamada hierarquia. Então, você está aí lecionando na sua sala de aula, no seu EBD, e é claro que dentro dessa hierarquia, muitos dos alunos que você tem aí possam estar exercendo esses cargos que a gente vai estar vendo aqui dentro da empresa. Então, o primeiro passo é o seguinte, vamos lá. O discipulador, né, aquele que estará discipulando na empresa, quem ele é a princípio da empresa? Então, o primeiro passo, eu acredito que seria identificar esse discipulador no que tange lá o seu cargo, o seu ofício, sua função dentro da empresa. Ok? Então esse discipulador, ele é o presidente, né, o dono ali da empresa, ele fundou a empresa, ou ele é um diretor geral, ele coordena toda a diretoria da empresa, não sei. De repente esse aluno, esse discipulador, esse cristão, esse servo de Deus que estará discipulando na empresa, ele faz parte da gerência, ele compõe a gerência da empresa, ou possa ser também que ele faça parte da coordenação ou supervisão, né? Ele é uma espécie de líder ali também, direto ali dos funcionários que eles estão, ou por fim, ele pode ser um auxiliar na empresa. Então, por quê? Para quê? A gente está começando essa lição fazendo isso. Eu acredito que a melhor maneira de se conseguir discipular, ensinar, pregar, evangelizar, como você quiser chamar dentro da empresa, né? Anunciar aí a palavra de Deus dentro da empresa, é claro, é tentar, em primeiro lugar, ligar isso ao ambiente em que nós trabalhamos, né? Ligar isso, a princípio, à nossa função. Por quê?
Porque geralmente essas pessoas que estão aqui, como está listado, né, eu fiz essa lista aqui, é o fato de que cada um tem um setor, desempenha uma função específica nesse setor, e antes que essa pessoa saia por toda a empresa falando, anunciando, amém, glória a Deus por isso, mas é bom que essa pessoa primeiro se envolva e envolva aqueles que estão atrelados a ela diretamente, tá? Aí fica mais fácil, porque essa pessoa pode, a partir daí, começar a evangelizar, começar a pregar, sem que haja nenhum tipo de infortúnio, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de adversidade para ela ou para quem a ouve. Então, em primeiro lugar, eu aconselho a você, professor, dentro da sua EBD, dentro da sua sala de aula aí, tirar esse momento, quer seja no início, quer seja no meio, ou no final até mesmo da aula, caso não tenha para você fazer isso, mas é tentar focar essas questões relacionadas a cargos, tá? Então, por exemplo, cada um desse aqui desempenha um papel, cada uma dessas pessoas que está naquele estado desempenha um papel na empresa, sim, mas também, quanto à questão de pregar, de anunciar, também isso vai demandar um pouco da facilidade que ele tem lá no ambiente dele trabalhar. O dono da empresa, ele pode promover cultos na empresa, então, coisa essa que muitas vezes um auxiliar não consegue. Então, o dono lá, o presidente da empresa, por ser ele o dono, por ser ele aquele que comanda, aquele que, por assim dizer, manda lá na empresa, é claro, a palavra, né, a primeira palavra vem dele lá, a última palavra, melhor dizendo, vem dele, ele é o dono, ele manda. Então, a partir daí, esta pessoa, esse dono, ele pode sim inserir até mesmo um culto lá na empresa, se não um culto, pelo menos horários específicos. Olha, gente, durante alguns horários aqui, a gente pode estar fazendo uma oração, um trabalho voltado à busca, um trabalho voltado a ações de graças, né, pelo que Deus tem feito, está fazendo aqui na empresa, em nossas vidas, nossas famílias. Então, se esta pessoa tem, né, um poder maior na empresa, ela pode, é claro, se fazer valer desse poder que ela tem dentro da empresa, esse cristão, esse discipulador, esse evangelizador, para promover, né, dentro do espaço da empresa, cultos a Deus, orações, aí fica mais envolvendo ali todo o ambiente de trabalho. Ele pode, por ser o dono, diminuir, quem sabe, a carga horária, um determinado dia da semana, e a partir daí, então, escolher um dia específico, um horário específico, e a partir daí, para que os auxiliares, toda a empresa venha buscar a face, buscar a presença de Deus. Então, olha aí que coisa interessante. De repente essa pessoa é um gerente, então se ele gerencia um determinado setor, ele tem o poder de, pelo menos naquele setor, tirar alguns momentos para que se busque a Deus, para que se fale de Deus. Ele tem acesso ao setor onde os funcionários estavam ali trabalhando, ele pode rodar quase toda ou toda a empresa, por assim dizer, e ali ele pode estar dividindo isso. Ora está num setor, ora está gerenciando um setor, então ele passa por aquele, que por conseguinte está ligado àquele, aquele outro, e aí ele pode estar intercalando dentro desses setores e pregando, falando, uma hora outra com o funcionário, tirando aquele momento ali, sem com que isso venha atrapalhar, é claro, o andamento do trabalho. O foco maior aqui é esse, gente. É não ser motivo de escândalo, pedra de tropeço dentro da empresa. Outro detalhe, o supervisor está mais diretamente ligado lá aos auxiliares. Então, esse supervisor também, no horário de almoço, pode ser, ali ele pode estar falando também do amor de Deus. E já os auxiliares estão mais atrelados à produção, mais atrelados ao maquinário, por assim dizer, os produtos, né, prontos, os produtos acabados, o PA ali. Então, esse auxiliar ele não teria, quem sabe, tanto tempo como os demais que estão acima têm. Mas ele está mais próximo aos demais funcionários, aos amigos, aos companheiros, o que faz com que ele, no horário de intervalo, horário de almoço, ali consiga falar, ou alguns minutos antes, né, no início da produção, ou minutos depois, ao término da produção. O fato é que ele está bem intrinsecamente ligado, né, de maneira mais próxima ali aos seus companheiros, o que faz com que ele consiga criar um momento, um espaço e agir de uma forma estratégica. O ponto aqui, professor, para que eu não tome tempo da lição, não tome tempo da aula, para que não torne também com isso um vídeo muito extenso, né? Não dá para falar muita coisa aqui, como eu poderia de repente estar falando numa sala de aula, em loco ali, mas o ponto é, né, o fato é que a gente precisa, pelo menos, dentro dessa lição, fazer isso. Nossos alunos estão ali, estão ligados ao ambiente empresarial, atuam nesse meio, atuam nesse ambiente, às vezes tem medo de perder o emprego por falar de Deus, às vezes até alguns têm medo de perder também o emprego por falar que são cristãos, mas o ponto que a gente pode trabalhar dentro dessa lição é isso aqui, que essa pessoa identifique o setor onde trabalha,
por conseguinte, identificando o setor, é claro, a função que ela vai exercer ali, e daí ela pode criar meios, né, direcionados pelo Espírito Santo, criar meios, situações para que possa se fazer valer das mesmas para pregar a palavra de Deus, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então dá para fazer. O ponto é que a gente faça isso aqui. Eu aconselho você, professor, de repente tira um momentinho, já disse isso aqui, repito, reitero, que você possa tirar um momentinho da aula para falar um pouco sobre isso, para orientar, de repente ouvir seus alunos. Olha, um vai dizer, olha, eu tenho uma empresa, outra, eu sou auxiliar de produção e tal, eu sou supervisor, eu sou gerente de uma empresa e eu tenho feito isso. Lá nós temos um momento onde a gente tira para orar. Faça desse momento da aula um momento de interação. Faça desse momento da aula, professor, você professor de EBD que me ouve aí, faça desse momento um momento onde os seus alunos possam participar e dividirem, é claro, um tempo hábil, né, para que não se estenda muito a aula, mas dividir experiências relacionadas ao que eles têm feito, vivido, passado lá, vivenciado no ambiente de trabalho, ok? Então, nessa visão empresarial, a gente precisa separar ali os cargos de cada um, os acessos que cada um tem ali aos seus companheiros de trabalho e dentro das demandas que lhes são propostas, como é que eles podem estar parando ou até mesmo se fazendo valer desses momentos para falar do amor de Deus, tá? Nesses horários aí. Outro ponto também importante, já que o assunto é ambiente, né, empresarial, também nós falamos de negócio. E para falar de negócio, eu tenho outra coisa interessante para ver também aqui com vocês. Outro ponto. Então, além daquele ambiente fechado, restrito lá de empresa, naquele ambiente onde a gente vai para um lugar, um espaço físico, chamado empresa, onde nós ficamos ali, mas também tem aquelas pessoas que trabalham fora desses ambientes fechados, fora de toda essa formalidade empresarial, né? São ali os chamados vendedores. Então, de repente, o aluno que está ali não trabalha numa empresa, mas é vendedor, ele possui um produto, uma franquia, alguma coisa, ele vende algo ali, e há também o cliente que compra dessa mesma pessoa esse produto. Então, dá para se fazer também em sala de aula ali, junto com nossos alunos na EBD, um bate-papo relacionado a isso. Como fazer? De repente você é um vendedor informal, de repente você se faz valer da sua casa para vender alguma coisa, as pessoas vão até lá para adquirir, para comprar. Como fazer também para pregar nesse momento? Tá? Estou vendendo um produto que talvez não seja um produto religioso, ligado à fé cristã, evangélica, mas um produto. E como fazer no meio daquela venda, naquele momento que eu estou ali falando para o cliente, apresentando o meu produto, enquanto ele está ali adquirindo, né? Então a gente está fazendo aqueles trâmites ligados à negociação. Como fazer naquele momento? Para pregar, para anunciar, ok? Então a gente precisa também. Eu acho que é legal, eu acho que vai ficar bom aí para você. Eu acho que vai ser proveitoso a todos que estão em loco, em sala de aula, tirar esse momentinho. Eu aconselharia que se fizesse isso, tirar esse momentinho aí para falar um pouco sobre isso, tá? Ok? Então vamos lá. Ambiente fechado. O que fazer? É claro, então, primeiro vamos ver os cargos, as funções que cada um desempenha e como é que cada um tem acesso aos setores da empresa. Às vezes você trabalha num setor lá, você fica enclausurado num setor e não tem acesso a outros setores. Então, como pregar naquele setor? Ou às vezes você é num setor que acaba auxiliando, ajudando, né, outros setores ou os demais setores. Você é de um setor específico que atende a todos os setores da empresa. Então, fica mais fácil você pregar para muitas pessoas que vêm até você, como um almoxarife, algo do tipo, né? As pessoas vêm até você. Então, o ponto é isso aqui. O que fazer? Como fazer, né? Para poder trabalhar esse processo de evangelismo. O outro que a gente viu aqui, né? O vendedor. Aquele que vende um produto, aquele que tem um cliente específico. Então, como deve ser essa relação vendedor-cliente quando o assunto é evangelismo, discipulado? Então, compete aí a você, professor, trabalhar um pouco na sua aula com isso. Então, acho que dito depois disso, dá para a gente dar continuidade aqui à lição. Vamos lá, então, para começar. Primeiro subtópico vai dizer aí, responsabilidade social. Vamos lá. Falar de discipulado no meio empresarial e de negócios envolve o cuidado com o aspecto econômico, pois todo empreendimento anseja alcançar a lucratividade e aumentar seus dividendos. Então, para começar, a gente vai falar sobre ambiente, né, empresarial. Ok, meio empresarial na lição. Mas uma empresa ela é montada geralmente para que se haja a partir dela, do produto por ela, ou produtos por ela produzidos, né, feitos ali, fabricados, que se haja lucro. Ninguém monta uma empresa visando quebrar, visando prejuízo, visando falência. Geralmente as empresas são abertas visando lucro, tá? Que se produza, que se crie, que se pense, que se crie, que se produza ali na criação e que se repasse, que se venda esse produto e que esse produto seja comercializado e utilizado aí por o maior número de pessoas. Essa é a visão. Então, lucro faz parte de uma empresa. Visar lucro faz parte. É natural até mesmo para a empresa. É claro que a gente precisa analisar que meios estão sendo utilizados para que se obtenha esse lucro. Mas ainda assim, o ponto é isso aqui. Então, a gente vai falar
segue numa área onde as pessoas que estão ali visam lucro, ok? E é bom que a gente não se esqueça disso aqui a princípio. No entanto, não se pode deixar de observar questões como sustentabilidade, ou seja, então a gente, por mais que a gente vise lucro, por mais que a empresa, melhor dizendo, mas que o ambiente de trabalho ali, empresarial, vise um determinado lucro, há coisas que não podem deixar de ser feitas, ditas e pensadas. Uma delas é a sustentabilidade. Não dá para se esgotar hoje todos os recursos, se produzir, se criar e futuramente não ter mais o que se fazer, o que se produzir, não ter mais um ambiente onde se possa visar e buscar os recursos, né? Então não dá para destruir ali o meio ambiente, não dá para se destruir o local onde a gente futuramente também continuará trabalhando. Então, sustentabilidade. O impacto no clima, ou seja, essa produção é uma produção que tem causado males ao meio ambiente, é que se analisar aí também. Compensação ambiental, baseado nisso aí também. Se subtrai, se extrai, se utiliza algo do meio ambiente, mas depois se repõe, né? Vamos dar um exemplo aí, empresas onde se foca muito essa questão de trabalhar com árvores que são ligadas à natureza, ao meio ambiente. Quem arranca, né, quem extrai árvores hoje, está plantando, está preparando o meio ambiente para o futuro, é coisa a se pensar também, né? Por fim, entre outras ações sociais. Então, em primeiro lugar, o primeiro passo é entender uma coisa. Quando o assunto é empresa, precisa se buscar e se pensar nessa responsabilidade social. Alguém que se produz, alguém que cria uma empresa não pode pensar só em si, só em seu umbigo, só em seu lucro. Então deve haver aí uma responsabilidade com o meio ambiente, com as pessoas que estão ao redor. Isso é importante. E aonde entra aí nesse processo, né, todo a questão do discipulado, a questão, é claro, que haja sempre naquele que está discipulando, naquele que está trabalhando essa visão espiritual na empresa, essa visão de passar isso à frente, essa visão de orientar, essa visão de chamar a atenção dos empresários, daquelas pessoas que fazem ali uso do meio empresarial, para que essas pessoas pensem no futuro, para que essas pessoas pensem, tá, nos que estão ao seu redor, para que essas pessoas pensem no dia do amanhã. Então a gente precisa começar essa lição falando um pouco sobre isso aqui, tá? Tirar um pouco o início aqui, esse primeiro subtópico, para trazer aos nossos alunos, para trazer àqueles que nos ouvem ali, essa responsabilidade, essa visão, esse desejo de produzir, mas produzir com seriedade, produzir pensando no amanhã, né? Produzir de forma sustentável, produzir se preocupando com o que está ao nosso redor, né? O clima, ou seja, o meio ambiente, produzir sempre compensando, sempre auxiliando, sempre ajudando, tá? Esse é o primeiro passo aqui para essa lição. E já a gente vai migrando aos poucos para esse lado esquisito mais espiritual. Então aqui é conscientização. Então, professor, comece essa aula baseado nesse primeiro subtópico, conscientizando os alunos para esse ponto, essa visão de não só visar o lucro, não só desejar, ansiar, anelar pelo lucro, mas também de que se haja uma responsabilidade com o que está, ou também com os que estão ao nosso redor. Continuando aqui, estilo de vida coerente com o que se ensina. Outra coisa que é importante também para quem está atrelado ao meio empresarial, quer seja um diretor, quer seja um gerente, quer seja um supervisor, coordenador, quer que seja ali, dependendo do que faz, do que produz, até mesmo auxiliar. O primeiro passo é o seguinte: se eu estou discipulando no ambiente de trabalho, eu preciso ser coerente. O meu estilo de vida deve ser idêntico àquilo que eu estou pregando, ensinando, repassando às pessoas. Há cristãos que não têm um bom testemunho dos de fora. Então, para começar, é o seguinte: a gente visa muitas vezes essa preocupação nossa em dar um bom testemunho com os de dentro, com a igreja, com os irmãos. É estar bem com e entre os irmãos, é estar bem na igreja e com a igreja. É para que os nossos irmãos vejam em nós companheiros na fé, pessoas abençoadíssimas, mas deve também haver essa preocupação nossa para com nossos testemunhos com os de fora. Isso é importante. Para que esses de fora possam tornar-se também de dentro, a gente precisa, é claro, auxiliá-los e no quesito ali também testemunho. E tem gente que não se preocupa com isso, não está nem aí com isso. Por vezes são desonestos, enganadores, mentirosos, não cumpridores de seus deveres e muitas vezes são movidos por disputas, por poder e por porfias. Tenta agora trazer o que a gente já está falando aqui um pouquinho sobre testemunho para o meio empresarial. Vamos lá. Para pensar no empresário cristão,
que é desonesto. Olha a dificuldade que é nesse ponto. Engana as pessoas, se faz valer muitas vezes, até mesmo da fé, do nome de Deus. Tem aí na praça o nome de servo do Senhor, né, o título, a alcunha de crente, de salvo, de santo, mas na verdade acaba agindo com desonestidade. Na verdade acaba enganando as pessoas, as demais pessoas, acaba mentindo, tá? E acaba também não cumprindo com os deveres. Ou seja, lhe é entregue, lhe é feita uma demanda, muitas vezes a pessoa até mesmo que paga adiantado, e esse dito cristão, esse dito empresário que serve o Senhor, acaba não atendendo lá essa demanda e não cumprindo com esse dever, que é a sua obrigação, fazendo com que a pessoa, até levando a pessoa a muitas vezes buscar em órgãos competentes aí na justiça para poder recuperar, poder ser ressarcido. Olha que dificuldade que é isso. Então, há outros também que muitas vezes são movidos por disputas, né, por poder e por fim. As pessoas que estão ali, uma espécie de disputa enorme de empresários, um para o outro, com o outro, o mercado em si, aquela questão toda, lutando para entrar no mercado, permanecer no mercado, e com isso acabam mentindo, adulterando produtos. O ponto básico aqui é, gente, haja visto o fato de que é uma EBD, uma lição, eu não vou me ater muito a essa questão meio empresarial, vou tentar mais trabalhar essa visão na linha espiritual, que é o mais importante para nós. Haja vista o fato que estamos falando de uma escola bíblica, é o ponto de entender isso aqui. O estilo de vida dessa pessoa deve ser coerente. Ou seja, eu estou discipulando alguém, sou um empresário ou trabalho numa empresa, sou cristão, estou atrelado ao mundo empresarial, onde eu possa ser ali o dono ou um auxiliar. Ainda assim, eu não estou agindo naquele lugar como deveria agir. Estou agindo ali com desonestidade. Há casos, a gente vê até mesmo de cristãos que pedem outras pessoas, faltam um trabalho ou chegam mais tarde, e pedem outros. Eu já vi isso, para que bata o cartão no horário certo. Olha que dor de cabeça. Fingir estar doente para faltar um dia de trabalho. Então são coisas que acabam atrapalhando a propagação do evangelho, né? Acaba trazendo males terríveis, males, complexidades muito grandes. Então a gente precisa entender o seguinte: se queremos realmente ver as pessoas aceitando a Cristo lá no nosso ambiente de trabalho, nós precisamos mudar o nosso procedimento, precisamos trabalhar de forma que haja coerência entre o que ensinamos e da forma como vivemos. Então o primeiro passo é isso aqui, tá? Trazer uma espécie de equilíbrio entre o que falamos e entre o que vivemos. Esse é o ponto. Por conta desse modo indecoroso de viver, eles afastam as pessoas da mensagem da salvação em Cristo. Então, na realidade, gente, ainda que cada um seja responsável por si só diante de Deus, mas há pessoas que, por ver um péssimo, um mal, um terrível, um complicadíssimo testemunho de alguns, acabam se afastando. Não, eu não quero ser cristão. Lá na minha empresa tem uns crentes lá que só Jesus. Eu trabalho no meio de um monte de crentes e o que eu vejo lá são pessoas... Então, esse tipo de coisa acaba realmente atrapalhando. Então, muitas vezes, o que gera maior complexidade aí nesse ponto são pessoas que acabam misturando, né, o estilo de vida com o ambiente. Por exemplo, há pessoas que se esquecem muitas vezes do fato que, ainda que sejam cristãos, ainda que tenham uma vida espiritual toda ela para ser vivida, estão num ambiente físico de trabalho, estão num ambiente onde há hierarquia, um ambiente onde há que se respeitar também o lugar, tá? Então, há pessoas cristãs com problema em subordinação. Então, o ponto é isso aqui, gente. Para esse subtópico aí, para que a gente não se estenda muito e não acabe ficando evasivo aqui nessa lição, é entender isso. Tem que se haver coerência, tá? Se eu quero realmente discipular alguém, se eu quero realmente instruir alguém na palavra, a melhor coisa a se fazer no ambiente de trabalho é viver, no mínimo, viver aquilo que eu estou tentando passar ou repassar. Viver o que eu estou ensinando, tá? Então, o estilo de vida deve ser coerente aí. É o primeiro passo e é muito importante. Segundo, foco na generosidade. Outra coisa que é muito importante para quem está ligado ao meio empresarial. O Senhor Jesus é o exemplo máximo de generosidade, bondade e beneficência. Nessa direção, é relevante a percepção de John Stott, né, um teólogo. John Stott diz: segundo ele, em outras palavras, assim como Jesus entrou neste mundo, seus discípulos precisam entrar no mundo das pessoas, instruindo-as no caminho do Mestre, como fez Filipe ao eunuco etíope no caminho de Gaza. Outra coisa importante isso aqui, gente, é ser generoso. Tá? Para você que trabalha, para você que está no meio empresarial, quer seja patrão, quer seja empregado, é sempre agir com generosidade.
auxiliar e ajudar, é doar quando necessário, quando preciso for, um pouco do seu tempo também. Nem sempre essa generosidade estará atrelada no ambiente de trabalho à questão salarial, à questão ligada a finanças. Possa ser também você doe ali, auxilie, ajude com um pouco do seu tempo. Isso é importante. Então nós temos um grande exemplo aqui, Jesus, ele deixou o céu, deixou a glória do céu para estar aqui na terra, onde ele entrou, e entrou gloriosamente na vida, no mundo, no nosso mundo e na vida de muitas pessoas. Jesus ele dividia o tempo dele, embora ele tivesse uma missão maravilhosa e havia todo um tempo pré-determinado para que esse dia chegasse, o Calvário, a cruz, sua morte, por conseguinte sua ressurreição. Mas ao longo deste chamado, ao longo desse caminho, ao longo dessa obra maravilhosa que Jesus realizou, ele pôde adentrar na vida das pessoas, como esteve ali com a mulher samaritana, como também auxiliou a mulher do fluxo de sangue, como esteve ali na vida e na casa de Jairo, como adentrou também no lar de Zaqueu, como parou naquele momento para instruir Nicodemos, um homem que já tinha uma grande instrução como judeu e tal, todo esse processo, mas ainda assim, um homem que necessitava de um novo nascimento. E Jesus, ele, por onde quer que ele passava, ele adentrava no mundo, na vida. Ele não só curava, como também, não só curava o corpo, como também curava a alma das pessoas. A atenção que ele dedicava às pessoas, o tempo ali. Então nós precisamos aprender isso aqui. Em outro exemplo, está aí muito claro também na lição, Filipe. Filipe estava, vamos colocar assim, um dos homens mais famosos de Samaria naquele tempo. A chegada de Filipe causou algo maravilhoso, algo até então não visto lá dentro de Samaria. Toda a cidade estava se convertendo. E Filipe então é chamado por Deus a deixar todo aquele movimento, toda aquela coisa maravilhosa, para ir a um lugar deserto, falar com um homem só, a saber, o eunuco etíope. E Filipe foi atendendo o chamado de Deus, e ali ele não só conversou, não só discipulou e pregou, mas ele entrou na vida, tá no caminho. Filipe cruzou, glória a Deus pelo Espírito Santo, o caminho daquele homem, e houve mudança na vida daquele eunuco. Por quê? Porque Filipe deixa a cidade cheia para ir ao encontro daquele homem. Cabe a nós fazer isso também. Lá no ambiente onde você trabalha, dá para se evangelizar? Sim. Dá para se falar de Deus? Sim. Entrando aos poucos no caminho e na vida das pessoas, se envolvendo lá com os funcionários, se envolvendo com a vida das pessoas, de forma, é claro, a não gerar nenhum tipo de problema e complicação para o trabalho nem para a produção, nada que venha impedir lá o processo. Mas dá para se fazer isso. Então um bom exemplo é ser generoso, reconhecer, ajudar, entender, estender a mão. Muitas vezes você dá uma folga para quem precisa, reconhecer quem está trabalhando bem. Ser generoso sempre é e será algo bom a ser feito no ambiente de trabalho. Outro ponto, o discipulado horizontal. Isso aqui é importante. O discípulo interessado em cumprir o ID de Cristo não se coloca nem abaixo nem acima das pessoas. Ele evita o isolamento e valoriza os seus contatos pessoais, dedicando-se a um discipulado horizontal. Outra coisa que é importante, gente, discipulado horizontal está ali, ó. É você discipular a pessoa tete a tete do lado ali, seguir com a pessoa, caminhar. Enquanto vivemos com essas pessoas no trabalho, nós vamos a discipulando, as orientando. E um discípulo realmente de Cristo, alguém que deseja me cumprir o ID, como está dizendo a lição aqui, em que posição ele está? Ele não se coloca abaixo nem acima. Não se exaltar demais sobre as pessoas e nem se ver como alguém tão inferior às pessoas. Viver em pé de igualdade como ser humano, isso é importante, mostrando a essa pessoa, a partir daí, ou pessoas, a visão que Deus tem de nós, seres humanos. Tá? Todos iguais, todos em pé de igualdade perante Ele. Isso é importante. Assim você vai conseguir evangelizar pessoas que se acham, estão em depressão, têm complexo de inferioridade. Eu não posso... Vamos pegar uns exemplos práticos para ser melhor. Um dono de empresa falando de Deus para um funcionário. Esse funcionário vai ficar maravilhado. Meu Deus, o dono da empresa, o homem lá, o chefe, o bambambam. O homem parou comigo ali na hora do almoço e falou que Deus me ama, que o Senhor Jesus quer mudar a minha vida, a minha história. Olha que coisa linda. Um dono de uma empresa, vamos colocar aí milionário, não sei, bilionário, não sei, ainda assim alguém, um cargo elevado, para lá para falar com o funcionário, alguém que trabalha ali para ele, alguém que já se vê como inferior a ele. E ele mostra para essa pessoa que não há inferioridade nenhuma, que todos nós somos iguais perante Cristo Jesus. Isto é maravilhoso. E
do mesmo lado, também um funcionário, um auxiliar, que em dado momento, no momento oportuno, é claro, pode também falar de Deus para o dono da empresa, para o gerente, para o coordenador, para o supervisor, a mesma coisa. Então, quem está interessado em evangelizar, em falar de Deus, ele não se vê, quem sou eu, o menorzinho da empresa para falar, cheguei agora, cheguei ontem, um dia de trabalho. Ele se vê como alguém enviado de Deus para falar do amor do Senhor. Ele se vê como um ser humano, ele olha para o chefe dele e diz, olha, o dono da empresa, olha lá, ó, um pecador precisando de Cristo. Assim como eu também. Assim como um dia eu tive encontro com o Senhor, por mais que ele seja rico, dono de tudo isso que eu trabalho aqui, dono de tudo isso que eu estou com meus olhos contemplam aqui nessa empresa, mas simplesmente ela é um homem pecador, uma mulher pecadora, é um pecador, um ser humano precisando de um encontro direto com Cristo. Isso fará com que essa pessoa, esse funcionário, aprenda, é claro, no momento certo, a ir lá falar de Deus para esse chefe. Então, vice-versa. Pode ser, então, nem se colocar abaixo, um funcionário no cargo mais inferior que possa ter, o cargo que é inferior, não o funcionário, não a pessoa que é inferior, o cargo mais inferior da empresa falando com o dono. Como também o dono falando de Deus lá para um funcionário recém-chegado na empresa. De repente o cargo ali na cadeia, ali naquela sequência ali, né, no organograma da igreja, da empresa, perdão, é o menor cargo. Isso é importante. Então, quem quer discipular aqui, ó, se vê como igual, nós somos iguais diante de Deus. Tá? Esse é o ponto. Discipulado horizontal, isso aí é maravilhoso. Continuando, as competências de um discipulador no mundo corporativo. O que ele precisa fazer aí, né? O discipulador lá no. O que compete a ele no mundo corporativo? Em primeiro lugar, ser tolerante. Ser tolerante não significa aceitar ou concordar com abusos, erros ou com pecado. Então, o que é ser tolerante? Tolerante é concordar com tudo? É tolerar tudo? Não. Ser tolerante implica em uma postura de respeito. Então, um discipulador, um servo de Deus, ele precisa ser tolerante, ele precisa saber que ele trabalha numa empresa onde pessoas pensam, vivem de formas diferentes de vida em relação a ele. Nem todo mundo ali pensa, age e vive como ele. Então é ser tolerante. Então você possa ser que você é um servo de Deus que trabalhe com ateus, trabalhe com pessoas que pensam de forma diferente, pessoas que odeiam a fé cristã, pessoas que se levantam contra, não gostam nem de ouvir falar em Cristo. A gente, até certo ponto, tolera toda essa... e vai criando meios para poder se aproximar dessa pessoa. O que a gente não pode fazer é concordar com abuso. Não, isso aqui é normal na empresa. Não. Pecado, coisas que não, também não. Então o que ele precisa fazer é o seguinte, trabalhar, viver, ser tolerante, né, respeitando ali as pessoas que têm diferença né, com ele. Em que sentido? Física, pode ser. Ou seja, um cristão que respeita as mulheres da empresa onde ele trabalha e vice-versa. Comportamental, né, o comportamento de cada um tem há pessoas que são mais sanguíneas, mais, entender um ponto, tem pessoas que agem de forma diferente no ambiente empresarial, então a gente precisa tolerar e saber até que ponto lidar com isso. Ideológicas, pode ser que essa pessoa, esse dito funcionário pense, tenha ideologicamente diferente os pensamentos dele em relação a nós, ok? Ou o empregador ou o empregado pensem diferente. Política, respeitar também, que é o que mais tem dado problema na atualidade, essa questão política, e qualquer outra natureza. O problema é ser tolerante. Desde que essa tolerância não esteja atrelada a abuso, não tolerar abuso, e nem, é claro, pecados, nem coisas que podem afetar a fé cristã. Então, ser tolerante também é algo que compete aí ao discipulador no ambiente de trabalho. Outra coisa, conhecimento das Escrituras. Se a gente vai discipular no ambiente de trabalho, a gente vai usar a palavra de Deus, tem que conhecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo exortou o seu filho na fé, Timóteo, a ser diligente no estudo da palavra de Deus. É cortar reto, como Paulo disse a Timóteo. E cortar reto tem que a palavra, tem que conhecer a palavra de Deus. O meio, tá, que a gente vai utilizar não são os meios técnicos da empresa, embora o conhecimento nessa área seja bom, seja auxilie e tal, mas o que vai fazer a diferença na vida da pessoa ali, a partir de então, é o contato que a mesma terá com a palavra. Então compete ao discipulador, compete ao orientador, compete àquele que vai evangelizar, conhecer a palavra de Deus. Não faltam exemplos ao nosso redor de pessoas amigas que foram alcançadas e discipuladas no ambiente corporativo pela exposição da palavra de Deus em momentos oportunos. Guarde isso aqui. Então tem muita gente que entrou numa empresa sem conhecer a Deus e passou a conhecer a Deus lá na empresa. Por quê? Porque
Deus levantou lá discipuladores, orientadores, ensinadores da sua palavra dentro daquela empresa também. E os mesmos se fizeram valer da mesma a palavra em momentos oportunos, porque há tempo para isso, gente. Há um momento para isso. Eclesiastes 3. Então há tempo para tudo. Até para se pregar, até para se falar de Deus. Tá? Por que gera tanto problema, gente? Vamos lá. Né? Deixa eu terminar de ler e vou falar um pouco sobre isso. Né? Pela palavra de Deus em momentos oportunos, sem que a ética ou as regras da instituição fossem negligenciadas. Então, pregou a palavra, falou de Deus, se fez valer da fé ali para poder ganhar almas no ambiente de trabalho. Mas houve vigilância. O problema é que alguns não vigiam. Passa o dono da empresa, aí vaso, eu mando, aí... Tá. Amém. A gente precisa entender que há certas maneiras de se falar no ambiente de trabalho. A gente tem que vigiar com esses pontos aí. Pois não, sim senhor, boa tarde. Há toda uma formalidade no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa não percebe. Né? Aí está lá, terra, xaramtai, eita, tem. Então, sim. Isso, amém, irmão. Somos servos, somos cristãos, somos lavados, remidos do sangue. Mas a gente precisa vigiar um pouco também no ambiente de trabalho. Não misturar as coisas, ok? Isso é importante. Então, um momento para se pregar. Intervalo, um momento que não esteja sendo aquele momento do trabalho. Não dá para se estar produzindo algo e chegar no setor e os funcionários estão com a Bíblia aberta na hora do trabalho, maquinário parado ou coisa assim. Ou seja, a gente precisa vigiar, tá? Conhecer a Escritura e vigiar muito nesse ponto. Outra coisa, linguajar saudável. Vou falar um pouco sobre isso. Eu até comecei no slide passado. Um discipulador deve ter o cuidado para não ocupar o seu tempo e discurso passando à frente uma mentira, uma fofoca, informações que configurem fake news, nem palavras que transmitam uma ideia, uma imagem contrária à pureza do Evangelho. Outra coisa que é importante, gente. Deve-se haver todo um cuidado na forma de falar. Ok? Então, um ambiente de trabalho é um ambiente onde se fala muito, tá? Aconteceu não sei o quê, fiquei sabendo. Então, a gente deve, muitas vezes, até mesmo sair fora de certas situações, certas coisas que são faladas, ditas e comentadas. A gente deve evitar até mesmo certos comentários da empresa, tá? Passar. Eu vou falar uma linguagem aqui que talvez eu não sei se vai soar bem para você aí, mas fugir um pouco da chamada rádio peão. Não sei se você já ouviu falar disso, rádio peão. Rádio peão é uma forma que a gente fala muitas vezes de brincar, uma forma que a gente faz aí dentro da empresa, falando o seguinte, que tudo que acontece lá, é com o chefe, é com não sei quem, é com fora, com o produto, ou quem vai ser demitido, as pessoas começam já a comentar, a divulgar, sem saber se é verdade ou não. Fulano vai mandar embora, fulano tal. Vão mandar 20 pessoas embora amanhã. Tem gente que já passa o dia inteiro maluco, nem trabalha direito. Já acorda e vem para o trabalho preocupado disso aí. E muitas vezes não acontece nada. Ao invés de mandar 20 pessoas embora, vão até, ao contrário, contratar 20. Só que a Rádio Peão acaba divulgando uma fake news, uma mentira. Então, o servo de Deus, compete ao servo de Deus, sai fora disso aí. Fuja desses comentários, repassar informações que você não sabe se é verdade ou não. Tá? E coisas que muitas vezes são ditas na empresa, no ambiente de trabalho, que podem gerar problemas. Outra coisa que é comum, que a gente ficar muito atento a isso aí, tá? É comum para alguns, é claro, não todos. Sai fora um pouco desse negócio de WhatsApp de empresa, gente. Grupos de trabalho, WhatsApp. Se for um WhatsApp ali controlado por um chefe, um líder, um setor de empresa, onde as informações sejam... Mas às vezes é aquele WhatsApp feito pela turma ali. Vamos fazer um WhatsApp aqui para nós, para a gente falar fora da empresa. E acabam vindo pornografia, coisas ruins, coisas que até acabam o casamento. Eu citei em lições passadas, não sei para quem assistiu, mas eu vi na empresa onde eu trabalhava 3 casamentos foram destruídos, acabaram por causa de grupo de WhatsApp. O colega de trabalho mandando coisas que não indevidas, indesejadas lá para outro, e a esposa lá pegou em casa e gerou problema. Então, vamos ficar atento com esse negócio. O modo de expressar-se deve ser saudável, temperado com sal e bom para edificação. Então, o cristão deve usar uma linguagem técnica no que tange trabalho, uma linguagem espiritual no que tange lá a sua vida com Deus, sua forma de discipular as pessoas. Então, o cristão deve falar a linguagem de Deus e a linguagem da empresa. Passou disso, fuja. Passou disso, problema. Então, uma linguagem saudável pode auxiliar muito e muito dentro da empresa. Terceiro tópico, as ações do discipulador no mundo dos negócios. Agora, como ele deve agir. Isso é importante. Agora vamos falar um pouco da questão mais ligada à ação. Foca aqui, professor de EBD. O procedimento, a forma, as ações que devem ser tomadas lá, feitas
pelo discipulador no mundo dos negócios, aquela pessoa que quer discipular dentro do ambiente de trabalho empresarial, como é que ela deve agir, fazer? Vejamos algumas ações importantes na tarefa de influenciar e evangelizar no mundo empresarial. Para começar, inteligência emocional para trabalhar em equipe. Isso aqui é importante, eu vou ler e vou falar. Um trabalho em equipe exige a cooperação e a valorização de todos os colaboradores. Em primeiro lugar, a gente sabe que no ambiente de trabalho nem sempre a gente trabalha sozinho. Há setores que, para que haja a produção vá bem, para que a demanda seja lá atendida, deve-se haver uma cooperação, deve-se unir um certo grupo. Então há setores que se trabalham praticamente em equipe, uma equipe trabalha ali. E como é que um discipulador, um homem ou uma mulher de Deus deve agir num ambiente desse? Em primeiro lugar, deve cooperar. Se eu estou ali com uma equipe, eu devo trabalhar de forma a atender toda a equipe, de forma que aquilo flua bem. E se sou eu esse evangelizador, alguém também que coordena essa equipe, eu devo valorizar os membros da equipe, todos os colaboradores. Eu devo entender que todos ali, essa participação de todos, valorizar todo mundo. Não olhar com indiferença para ninguém da equipe, mas cooperar no que tange lá, aqui precisa ser feito por mim, no que requer a minha participação, cooperar, e no que demanda lá, e no que requer a minha supervisão ali, a minha orientação, valorizar as pessoas. Então o primeiro passo é esse, aprender a saber lidar com equipes, trabalhar em equipe. Assim, o discipulador deve preocupar-se em valorizar o outro, então valorizar a pessoa, dar à pessoa o devido valor, evitando jogos de poder, quem manda mais, quem manda cabos de guerra na empresa, eu mando, faz porque manda, quem manda aqui sou eu, e assim e tal, aquele negócio. O egoísmo, pensar só em si, que se eu estiver bem, o resto da equipe eu não estou nem aí, portanto que eu vou fazer o meu serviço, mas se é uma equipe, logo, todos precisam um do outro na equipe. Vou fazer a minha parte, que se fulano fez, não fez, eu não estou nem azul. Mas acaba fazendo a sua própria parte e aquilo não é suficiente e o serviço atrasa. Por quê? Porque no fazer a sua parte acabou não ajudando ninguém. Então, egoísmo. O desejo exagerado de obter as vantagens. Aquela pessoa que faz só visando se dar bem, tá? Lucrar, a fim de que os outros se atrapalhem. Tá? Só ele quer estar bem no setor e acaba atrapalhando os demais. Então, tudo isso, gente, deve ser evitado. Deve-se haver inteligência emocional, tá? Para trabalhar em equipe. Então, o discipulador precisa aprender a trabalhar em equipe. Nessas horas, a produção do fruto do Espírito Santo faz-se indispensável. Então, o discipulador precisa ter não só conhecimento na área empresarial, na área técnica, na parte técnica ligada à sua empresa, sua área de venda, o que é que seja. Precisa ter em sua vida o fruto do Espírito atuando para que ele possa saber lidar com diversas pessoas da equipe a ponto de ali ajudar a todos e também, é claro, ser por eles ajudados e que o reino ganhe com isso. Ética e justiça, vamos lá, também é ação do discipulador. O cristão deve cooperar para que seus relacionamentos sejam baseados em respeito, honestidade, confiança e justiça. Então, o discipulador tem que ser ético. Ele precisa entender o seguinte, respeitar as pessoas, ser honesto, tá? Honesto com quem trabalha com ele, honesto com os funcionários que estão ali subordinados a ele, honesto com sua liderança, precisa confiar, porque a gente está trabalhando juntos ali numa empresa, para que aquilo cresça, confiar, então deve haver confiança, e é claro, agir com justiça. O que é certo, o que é errado, deve ser justo. Tá? 2 pesos, 2 medidas, deve ser justo. Esse deve ser o comportamento, e as pessoas estão observando esse comportamento no servo de Deus, no cristão. O pensamento do crente deve estar voltado para o outro e para o modo pelo qual ele pode desenvolver-se como pessoa e assim ajudar a instituição de onde vêm os recursos para a manutenção de sua família. Então, o pensamento do crente está em quem? Está no outro. Então, eu trabalho me preocupando comigo, com a minha saúde, em chegar em casa após o término do dia de trabalho e ver minha família, mas também preocupado com a segurança e saúde do outro. Eu estou aqui trabalhando, mas visando o bem-estar físico, emocional e espiritual do outro. Ver os meus companheiros como almas que precisam do Senhor. Tá, hein? Visando o meu desenvolvimento, sim, e o deles também. Isso é maravilhoso. E também, é claro, visar a instituição, ajudar também a instituição. Por que não? Não é de lá que vem o meu sustento, não é de lá que está vindo o salário, não é de lá que eu estou conseguindo pagar minhas contas e minha família está comendo, vestindo. Também, é claro, pensar um pouco também na instituição, no lugar onde se trabalha, no lugar de onde se tira o sustento, ok? Isso é importantíssimo.
E outra coisa que é importante, uma ação importantíssima na vida do cristão, na vida do discipulador que está ligado ao meio empresarial. É empatia e proatividade. Duas coisinhas que precisam ter na vida dessa pessoa. Ter empatia significa ser capaz de transferir-se para o lugar do outro e sentir como o outro se sente em determinada situação. É interagir com as pessoas dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho, a ponto de entender o que as pessoas estão passando. Fulano chegou tarde porque um filho, uma esposa, alguém passou mal. É entender, olha, eu também tenho família, sei que não é fácil. Então vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar, para auxiliar. De repente, então, é sentir, é se transportar, é se transferir para dizer, olha, fulano está passando por isso, viveu isso, e precisa nesse momento de um auxílio, uma ajuda, e eu preciso fazer o que estiver ao meu alcance para ajudar essa pessoa. É sentir em si, no peito, a dor, aquela tristeza que a pessoa sente. É se colocar, é claro, no lugar do outro. Então, empatia. Outro ponto que é importante. Por outro lado, a pessoa proativa é capaz de antecipar problemas futuros e planejar ações com vistas à prevenção e superação de conflitos. Outra coisa que é importante também, no discipulador, no cristão e, é claro, no empregado, ali aquela pessoa que está trabalhando na empresa, é também a proatividade. Aquela pessoa que já se antecipa, aquela pessoa que vê a necessidade, viu aquilo ali, já em si cria meios, pensa em meios, produz meios para sanar aquele problema, aquele eventual problema, e cria situações para que o desenvolvimento da empresa, do setor, dos companheiros que estão ali, né, ocorra da melhor maneira possível. Então, é aquela pessoa que está sempre buscando superar as adversidades, superar os conflitos, trabalhando em prol de todos, em prol de si, em prol dos demais. Então, empatia, sentir a dor da pessoa, absorver aquilo e fazer o máximo que estiver ao alcance para ajudar. Ser proativo, aquela pessoa que está ali atenta, viu? E espiritualmente também. Você trabalha com alguém e fulano está triste, o que está acontecendo? Você vem assim, ser proativo, vamos lá, vamos botar a pessoa para cima, orar, conversar, aconselhar, orientar, ler a palavra de Deus, instruir essa pessoa. Proatividade também espiritual. Empatia espiritual, sentir a dor da pessoa e proatividade espiritual. E trabalhar na palavra para ajudar e auxiliar essa pessoa. Isso é importantíssimo, tá? Então tá aí, gente, mais uma lição aqui, fechando aqui, né, tentando ser breve nas lições, mais uma lição onde a gente está falando um pouquinho sobre a questão ligada à palavra de Deus, né, o discipulado na área empresarial. Vou ler a conclusão e fechar com algumas coisas aqui. A melhor forma de evangelizar e discipular no ambiente corporativo ou nos empreendimentos pessoais é por meio das atitudes e da própria vida. Então como é que a gente faz? A melhor maneira é essa. O que eu preciso fazer para discipular alguém? O que eu preciso fazer para discipular alguém nesse ambiente aí de trabalho, ou na área de vendas, de outro trabalho? Eu preciso ter atitude. E, é claro, um bom testemunho. Então, eu preciso partir a ponto de partir para cima ali para poder fazer algo, ter atitude. A conduta moral e ética frente aos desafios organizacionais pode impactar mais do que a profissão de fé. Um bom testemunho no ambiente de trabalho fala muito, irmão. Quer dizer, eu não vou ter tempo de ler a palavra ali, quem dera, se eu pudesse passar 8 horas lendo a Bíblia no ambiente de trabalho. Não dá, não vai dar, é produção, é correria. Mas se eu passar essas 8 horas dando um bom testemunho de cristão, eu já estou pregando e evangelizando as pessoas. Então tá aí, né, um pouquinho da lição, um pouquinho desse ponto. Espero em Cristo Jesus que possa te auxiliar em alguma área. Tá? Se te ajudar aí um pouco, já me ajudou muito aqui, eu fico muito feliz. Estamos aqui para isso, esse canal foi feito para isso, para que pessoas sejam beneficiadas e ajudadas. Então tá aí. Sentir o desejo de contactar-nos, está aí nosso contato, irmão, para estar com vocês fisicamente, minha família e eu, minha esposa, filho, a gente vai aí dar glória a Deus com vocês, pregar, dar ensino, estudo, seminário teológico, o que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição de vocês, ok? Então ore por nós, peço a oração de vocês, conto, vocês amigos do canal, obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Lembrando que você, irmão, não é obrigado, só se tocado for por Deus para se inscrever. A gente não está aqui exigindo, faça isso, se inscreva, compartilhe. É você e Deus. O fato de você estar orando pela gente aí já está ajudando por demais, tá? Deus abençoe a todos. Um grande prazer estar com vocês. Até a próxima aula, querendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.